Porque agora é hora, se quer um jogador, é hora de convencer o jogador. A informação que eu tive foi, a conversa foi boa com o empresário, e o clube gosta da ideia de negociar com o Flamengo, porque já veio o Saúl, né? Foi uma liberação e tal, ali, tudo foi feito numa boa, e o Lino, que o Flamengo paga. Então, não é que o River não vai pagar, mas ele sabe que o Flamengo é correto, que o Flamengo não tem erro. Então, vou negociar com quem eu sei que é um bom pagador, vou negociar com outro. Mas se ele quiser ir pro River, não tem jeito. Fala comigo, torcedor rubro-negro. Galera, tá rolando na internet muita notícia envolvendo o nome de Thiago Almada chegando no Flamengo. Bora dar uma olhadinha e eu vi a informação de um jornalista de confiança, um cara sério, que não quer view, que não fica mentindo na internet a respeito desses motivos, desses assuntos aí, pra ter engajamento, ter clique, ter like. Bora ouvir da boca de Mauro César Pereira. Tem ou não tem coisa de Almada no Flamengo? Muita gente dando como confirmado. Bora ouvir aqui a verdade de Mauro César Pereira aí do programa da S1 Live. Aqui na descrição tem o link do canal oficial. Lá você tem esse programa na íntegra. O programa de hoje aí, dia 20 de julho, tem esse programa na íntegra lá no canal deles. Vai lá, já deixa o seu like. Recomendo que acompanhe o programa inteiro. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros, ficar sabendo da verdade, não ficarem querendo mentir em ladainha. Almada tá chegando ou não tá chegando o Mengão? Bora ouvir isso da boca de Mauro César Pereira. Fica até o final do vídeo, você não vai se arrepender. Partiu. O Boto falando que além de ainda dar o retorno técnico dentro de campo, o Alexandre é muito importante também fora de campo, né? O que você achou aí da renovação do lateral esquerdo, Mauro? Ele fica de fora de muitos jogos, né? Por questões físicas. Isso é uma coisa que eu acho um pouco preocupante, porque vai passando o tempo, a tendência é ficar fora de mais jogos, né? Eu imagino que eles devem ter feito uma avaliação criteriosa com relação ao aspecto físico do atleta. Fora isso, se ele está disposto a continuar jogando e consegue entregar, eu acho que ok. Até pelo aspecto financeiro, não sei quanto ele ganha, mas dificilmente vai se arrumar um lateral melhor do que ele, caso ele consiga jogar, né? Tendo que pagar salário, pagar multa rescisória. Então, acho ok. Eu acho que essas renovações, o ideal é fazê-las no final do ano. Quando está chegando no final do ano, você avalia e renova. Mas renovaram do Bruno Henrique, renovaram dele, e imagino que eles devem ter feito uma avaliação criteriosa com os departamentos competentes do clube para tentar fazer uma projeção da longevidade da carreira dos dois atletas, né, para renovar os contratos. Questão técnica, eu acho que não tem que discutir, evidentemente. Qual o lateral esquerdo melhor que o Alexandre jogando no Brasil? Muito bom ele. Vai encontrar, não. Difícil. Muito difícil. Então, até aí, ok. A questão que eu falo mais é essa das lesões, o momento que ele fica de fora. E sobre o convencimento, é o caso do Almada, por exemplo. O que a mulher dele? Eles não têm filhos. É um casalzinho novo, casaram há um ano e pouco, né? O que ela acha de morar no Rio de Janeiro? Ela gostou? Moraram no Rio, né? Jogou no Botafogo. Ela gostou? Ela se imagina voltando para o Rio de Janeiro? E dessa vez, talvez com um tempo maior, né, Mauro? Que no Botafogo era aqueles 6 meses, né? Que ele já sabia. 6 meses. Gosta da ideia? Enfim, e ele para a carreira dele. Flamengo com chance de brigar por títulos, ou de repente do Atlético de Madrid para um time menor e brigar por meio de tabela, Conference League de repente, né? Um pouco de sorte na Liga Europa, ou então ir para a segunda divisão ou não, porque ele está num time que briga por títulos, é um time que joga Champions, sempre finalista da Champions League. Quase foi para a final, caiu pro Arsenal, né? Mas um pouco faria final contra o PSG. Ele estava na campanha. Então, tudo isso acho que pesa nessa hora. O Felipe Luiz, quando é convencido, que demorou, né, a jogar no Flamengo, uma das razões foi que o mercado oferecia para ele naquela altura, já mais veterano, claro, não era tão atraente. Né? Ele teria que jogar em times menores. Aí o cara às vezes pensa, pô, poucos anos de carreira, vou jogar no time menor, brigando para não cair, com dificuldades, né? Estou acostumado a jogar no patamar mais alto. Então, agora esse processo de convencimento é o trabalho do Zé Boto também, né? Esse trabalho é dele. Por isso que eu sempre falo, eu não acho nada demais o dirigente pegar um avião e viajar para a Europa para negociar. Entendeu? O investimento que você faz numa viagem internacional é ridículo perto do montante que você coloca numa compra de jogador de milhões de euros. O caso é de dezenas de milhões de euros. Quanto custa a passagem aérea, um hotel, um restaurante que o cara foi lá, uma diária? Não é mixaria, gente. Isso é um pensamento muito pequeno de gente que não tem visão. Porque, peraí, cara, o cara vai lá para quê? Para conversar. Certas coisas tem que ser cara a cara. O Flamengo tinha um dirigente lá atrás, no passado, que não usa. Não vou nem citar o nome porque não quero
parecer que a crítica... Não é uma crítica... Ele é um modelo de trabalho que eu acho que é errado. Ele não viajava para lugar nenhum, não usa o WhatsApp, só usava SMS. Perdeu alguns jogadores por conta disso. O Gustavo Gomes não foi para o Flamengo, foi para o Palmeiras por isso. Porque o cara que estava lá no Palmeiras, na época, foi lá, viajou, pegou o jogador e trouxe. Ele estava lá parado no Milan. O Flamengo queria contratar. Às vezes você tem que ir à luta para buscar. Você tem que ir lá buscar. Sentar com o cara, conversar, olho no olho, explicar a situação, mostrar, levar material, mostrar, ó, isso aqui é o CT, é aqui que você vai morar, se você quiser. Porque, assim, o jogador do Flamengo vive na bolha. Isso é importante. Alguém tem que explicar para o cara. O Almada, você conheceu o Rio de Janeiro, você, porra, sabe onde é o CT do Flamengo, não sabe? Cara, você vai no contrafluxo, você vai morar na Barra, num belo condomínio, pode morar numa belíssima casa. Quando você vai para o Recreio, né, vai para o CT, o povo está indo para o outro lado. Você não vai pegar nem engarrafamento. É tranquilo, chega em tantos minutos. Conversa lá com a Arrascaeta, com os gringos lá do Flamengo, Varela, dá uma ligada, pergunta como é que é a vida dele. Cara, é um vidão, meu irmão. Vidão, a família tem tudo. É o Rossi, que é argentino. Isso, Rossi. Olha, shopping center, hospital, médico, tem tudo ali. Ali é uma bolha no Rio de Janeiro. Você não vive a vida do cidadão que enfrenta todas as dificuldades do dia a dia. Você vive numa bolha ali. É Barra, CT, né? É ali a vida do cara. Então, isso faz parte. Porque o cara vai pensar nisso tudo. Se ele está afim, vai ter que convencer a mulher, né? Explicar para a mulher e tal. A mulher do Felipe Luiz, agora ele voltou para a Europa. Nesse final, ela gostava mais de morar no Rio do que ele. O Saúl Por também. ela, eles ficariam no Rio. Mas ele quer seguir a carreira europeia, a família voltou para lá. O filho dele estudava na escola internacional, terminaram o ano letivo no meio do ano, né? Que é que nem o calendário de futebol, né? É do meio do ano ao meio do ano. Aí justamente concluiu, acabou a temporada. A família segue para morar na Europa, os filhos vão estudar lá e vão continuar seguindo em frente. Ele agora vai treinar o Mônaco. Então, assim, é convencimento do jogador e da família, né? Especialmente a mulher do cara, né? Imaginar os filhos, como é que vai ser a vida na cidade. Isso às vezes tem que ser cara a cara, gente. Talvez você tenha que pegar um avião, ir lá conversar com a Almada, sentar lá com ele, com a mulher dele, mostrar, explicar. Sabe, cara, o Flamengo é legal, é uma oportunidade, tem um argentino no elenco, goleiro titular, tem alguns uruguaios, tem equatoriano, tem colombiano, a torcida está acostumada com a do estrangeiro. Você jogou contra o Flamengo, você viu como é que é. O cara sabe. Ele andava nas ruas do Rio, em algum momento, passava de carro para lá e para cá, ele deve ter notado, camisa do Flamengo toda hora. Ele deve ter pensado o quê? Pô, como é o Boca e o River na Argentina, que ele era do Vélez, né? Em Buenos Aires você vê muito mais Boca e River, na Argentina inteira, né? Muito mais Boca que Flamengo. No Rio de Janeiro é uma coisa até mais intenso, porque é muito mais do que os outros. Isso aí é convencimento, porque agora é hora, se quer um jogador, é hora de convencer o jogador. A informação que eu tive foi, a conversa foi boa com o empresário, e o clube gosta da ideia de negociar com o Flamengo, porque já veio o Saúl, né? Foi uma liberação e tal, ali, tudo foi feito numa boa, e o Lino, que o Flamengo paga. Então, não é que o River não vai pagar, mas ele sabe que o Flamengo é correto, que o Flamengo não tem erro. Então, vou negociar com quem eu sei que é um bom pagador, vou negociar com outro. Mas se ele quiser ir para o River, não tem jeito. Então, tem que ter um convencimento. Às vezes, você precisa falar com o cara pessoalmente, bicho. Ir até lá, pegar o cara e conversar com ele. E mostrar para ele, olha, isso. Que se contratar, independentemente de ele não ter sido mais aproveitado na Copa, perdeu a posição, isso não importa. É um jogador muito bom, cara. Se tiver essa possibilidade. E eu imagino, aí é só a minha imaginação, não é informação, que para ele estarem tão afim do Almada, alguém vai sair. Só pode ser o Carrascal. Pode ter alguma possibilidade, alguma proposta, algum mercado, alguma coisa. Eu imagino. Mas é coisa da minha cabeça, tá? Não tenho nenhuma informação nesse sentido, não. Eu acho muito curioso. E como a janela está fechada, né? Não sei por que essa janela fica fechada durante a Copa, precisa ficar escancarada durante a Copa. Jogadores que estão no Mundial, que não querem negociar agora, esperam o final do Mundial. Jogadores que estavam livres já poderiam estar treinando nos times. Sim. Já poderiam estar treinando nos times, né? Então fica tudo parado aí num período que poderia já movimentar o mercado, mas... Exatamente, tanto jogador que estaria sendo contratado por times europeus aí, sem dúvidas nenhuma, não é pequeno, muito, agora, ainda mais teve muita seleção
Por exemplo, você teve a Espanha e Cabo Verde empatando, você teve o Paraguai eliminando a Alemanha, cara. Quem diria que o Paraguai eliminaria a Alemanha, sabe? Então, temos muitas surpresas nessa Copa. A Argentina penando pra passar do Cabo Verde, né? Se não fosse ali o 12º jogador argentino dentro de campo, provavelmente nem teria passado o Cabo Verde. Do Egito, então, nem se diz. Uma interferência absurda do juiz que tirou a passagem do Egito aí hoje. Tava vencendo claramente, daí, o apito amigo ajudou demais a Argentina, então poderia muito bem deixar aberto aí, muitas contratações seriam feitas, tanto para elevar o patamar do jogador, quanto para diminuir, né, nós tivemos jogadores aí que foram decepcionantes nessa Copa do Mundo, mas enfim galera, o que vocês acham aí de Thiago Almada vindo no Flamengo? Eu acho que o Carrascal vai sair, ele nem entrou nessa Copa, né, infelizmente, foi uma passagem inútil daí pra Copa do Mundo, ele nem sequer entrou em nenhuma partida antes da Colômbia ser eliminada, mas eu acho que talvez o De La Cruz pode deixar o Flamengo, né? O De La Cruz jogou tudo pela seleção uruguaia, agora chega no Flamengo, vai ficar parado no departamento médico, brincadeira o que esse cara faz com o Flamengo. Eu gosto muito dele, acho um ótimo jogador, mas cara, somente encerrou o ciclo, né, não tem mais clima pro De La Cruz seguindo o Flamengo, essa palhaçada aí, na seleção uruguaia ele joga tudo, chega no Flamengo, ele não tem condições de jogar nenhuma partida, já tá no departamento médico, já é um desfalque confirmado do time, enfim, palhaçada, né? Mas quero saber se vocês estão dispostos a pagar um grande valor aí pra tirar Thiago Almada do Atlético de Madrid, se ele quiser vir, né? Mas ele vai jogar mais ou menos na casa do preço de Samuel Lino, talvez um pouco mais caro. Ele é a casa dos 20 e tantos milhões de euros. Vocês dariam essa bolada para tirar Thiago Almada e ter Thiago Almada no Flamengo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Acham que o argentino vale tudo isso? Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.